Paz do Senhor a todos, estamos aí com a primeira lição da Escola Dominical, o que vem por aí, e já peço para você continuar conosco, agradecendo a você que esteve na lição passada conosco, e foi muito bom, Deus abençoe a tua vida cada dia mais, e já agradecendo a você que está assistindo. Hoje é uma quarta-feira, vou estar postando com certeza, já de quarta para quinta, e vamos estar postando esse vídeo aí, falando sobre a nova lição da Escola Dominical. Quero mandar um abraço a todos os meus amigos, a todos os irmãos, a todo o pessoal da CPAD. Estivemos na 27ª Conferência de Escola Bíblica, lá em Joinville, Santa Catarina. Foi do dia 22 ao dia 25, agora de setembro. Foi uma bênção, Deus abençoe os professores e toda a organização. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Marcos Tedesco também, a gente tem um vídeo com ele lá. Deus abençoe em nome de Jesus, ele que vai estar... Próxima lição, em janeiro, ele que vai estar ministrando as aulas, ou melhor, vai estar escrevendo a lição de escola bíblica e com certeza, se Deus permitir, a gente vai estar aqui comentando também como vamos fazer com essa lição de escola bíblica dominical, que o comentarista é Carlos Eduardo Lourenço. Então, vamos começando aí o que vem por aí. Vai falar sobre escatologia e é o que a gente vai hoje. Simplesmente a lição número 1, ela passa algo sobre escatologia, a gente vai passar um resumo pelo menos, a lição número 1 acaba falando a respeito disso. Vamos lá para a lição então, lembrando que essa semana não estaremos fazendo slide, vamos ver se vamos continuar fazendo esses slides ou não, e também vamos estar falando a respeito, a descrição lá embaixo, o professor Márcio Mainardes, vai estar a descrição também da lição dele. Lição número 1, fala sobre escatologia. O que isso significa? E disse, eis que farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Daniel, capítulo de número 8, versículo 19. Objetivo da lição: apresentar o significado da palavra escatologia, abordar a importância do estudo da escatologia, mostrar uma visão panorâmica da escatologia na Bíblia. Então, essa é a lição número 1, vamos falar a respeito disso. Sintetizando a lição, o futuro é assunto intrigante e de grandes questionamentos das pessoas. Por isso, nesta lição, estudaremos sobre o que a Bíblia Sagrada diz a respeito dos tempos vindouros. Escatologia é a área da teologia que estuda esse assunto. Não se trata de mero estudo intuitivo, quer dizer, destituído de seriedade para com as Escrituras, mas do estudo metódico das profecias contidas na Palavra de Deus. Então hoje a gente vai passar, como eu falei, uma síntese da lição, um resumo, mas no decorrer das lições a gente vai estar abordando bem melhor cada lição que vai vir aí. A leitura bíblica em classe está em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 a 12. E a introdução que eu vou ler agora, segundo os principais dicionários de teologia, escatologia é o estudo da doutrina das últimas coisas, e aí a gente vai falar a respeito disso. Saber a respeito dos acontecimentos futuros é a curiosidade da maioria das pessoas, entretanto, mais do que satisfazer uma curiosidade, estudar a doutrina bíblica das últimas coisas trará edificação espiritual para a nossa vida e o desejo de servir melhor a Deus. Vamos começar então essa lição, o que vem por aí. Ao longo dos séculos, a fé cristã afirmou que a história caminha de maneira a culminar com uma nova realidade.
Ao contrário do pensamento grego, a história não se resume numa série infinita de ciclos, mas caminha para o fim de um tempo e o começo do novo. Trata-se do movimento linear da história, por isso, para o cristão, a escatologia é objetivo de esperança. Então, para nós, a escatologia, o que é a esperança para nós? As coisas estão acontecendo e vai chegar um momento que nós vamos estar morando com o Senhor. Vamos participar do arrebatamento. Arrebatamento que tem o significado de arrancado à força, tirado à força. O arrebatamento é o que todos nós cristãos esperamos acontecer. É o arrebatamento que o Senhor Jesus nos chamará e nós seremos arrebatados ao céu e o Senhor vai nos levar, a igreja toda o Senhor vai levar. Aí os mortos ressuscitarão primeiro e terão um corpo transformado, corpo corruptível para um corpo incorruptível, e aí nós nos encontraremos nos ares com o Senhor. Aí é claro que a gente vai explicar detalhadamente em todas as lições, vai ter todos os detalhes de cada acontecimento. Certo? É bom dizer aqui sobre essa escatologia e sobre também o que são as últimas coisas aqui. Segunda vinda de Cristo, grande tribulação, milênio, ressurreição, juízo final, céu e inferno. Então, essas são as últimas coisas. Aqui nós vamos ter uma divisão. Por quê? Olha o que diz. A escatologia, a Bíblia faz uso das expressões últimos dias, últimos tempos, última hora. Com base nelas, o termo escatologia remonta aos acontecimentos futuros que constituem o plano eterno. Então é algo que Deus já preparou para toda a humanidade. Isso terá um fim e, na verdade, para nós crentes em Jesus Cristo, esse fim inicia-se depois um começo, na verdade, a nossa vida eterna junto com o Senhor. Então as coisas não se acabam aqui, ela acontecerá um início, passa esse período dos acontecimentos estarem fechando, os acontecimentos mundiais e tudo mais que vai acontecer, e aí nós passaremos a um outro estágio, a um outro momento com o Senhor Jesus. Aqui diz o estudo metódico dos acontecimentos descritos nas Escrituras Sagradas, por intermédio das profecias bíblicas, é denominado o estudo das últimas coisas. Na área da teologia sistemática, o comentarista aqui fala, geralmente o estudo que trata das últimas coisas é chamado de escatologia, do grego eschatos, último logos, que é estudo. A maioria dos manuais de teologia dedica o último capítulo para o estudo dessa doutrina. Então, a escatologia é isso. Até no início aqui da lição, ele comenta algumas palavras aqui, por exemplo, a palavra parousia, que significa segunda vinda, significa a palavra parousia, tem o significado de presença. 70ª semana, a 70ª semana tem o significado de 70 semanas. Aí nós vemos mais uma palavra que vai ser usada durante a lição, dispensacionalismo. O que significa o dispensacionalismo? O pessoal dessa linha do dispensacionalismo, que significa que são dois planos para dois povos, ou seja, para a igreja e para Israel também. Esse é o pessoal do dispensacionalismo, ou seja, nós. Também fala aqui do pré-tribulacionismo. O que significa o pré-tribulacionismo? Antes da grande tribulação. Então, pré-tribulação. Pré-tribulacionismo é antes da grande tribulação. Também nós somos futuristas. Acreditamos que estarão acontecendo as coisas que estão no livro
livro do Apocalipse tem as coisas para acontecer, então nós também somos futuristas. Não passaremos pela tribulação. Até você vê Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que ali fala sobre a igreja da Filadélfia, igreja de Filadélfia. Isso nos representa, ou seja, nós não iremos, aquele recado para a igreja de Filadélfia, que não irá passar pela grande tribulação, pela tribulação, nós não passaremos, porque nós acreditamos o quê? Nós somos, então, pré-tribulacionistas e nós não acreditamos e pré-milenistas também, nós não acreditamos que iremos passar pela tribulação. Antes de passarmos pela tribulação, seremos arrebatados para não passar por essa tribulação. Olhando o texto aqui, o tópico 2, escatologias individual e coletiva. Qual é essa diferença da escatologia individual e da escatologia coletiva? Vemos aqui, denominamos escatologia individual a área de estudo sobre as doutrinas das últimas coisas, que se preocupa com o estado, quando nós vemos aqui a individual. A individual diz aqui que se preocupa com o estado intermediário, período que vai da morte à ressurreição, final do ser humano. Já a coletiva, nós vamos ver aqui a diferença, que pelo menos são apresentadas aqui, pelo menos 11 situações ou 11 tópicos aqui, que a gente pode depois apresentar. A gente vai apresentar no tópico 3, isso daí, mas a escatologia coletiva está preocupada com os fatos que ocorrerão no final da história da humanidade. O arrebatamento da igreja, que é o que eu acabei de comentar aqui, a grande tribulação, o reino milenial e o perfeito estado eterno. Aqui é um importante alerta para o sucesso do nosso estudo. Precisamos ser bastante cautelosos na interpretação das diversas referências bíblicas que tratam das questões futuras. Então, como eu falei, é uma síntese da lição toda. A história da humanidade mostra que as pessoas sempre buscaram a paz e a justiça no planeta. Muitos até morreram no fim de atingir isso, nesse objetivo. Entretanto, como parte da igreja de Cristo, nós sabemos que a verdadeira paz e justiça serão impedidas por causa do pecado que graça à humanidade, ou seja, que envolve toda a humanidade inteira. Logo, precisamos compreender que a humanidade só conhecerá a verdadeira paz e justiça quando ocorrer o estabelecimento pleno e visível do reino de Deus no mundo. Então, essa busca de paz, essa busca que o pessoal tanto busca, só vai acontecer mesmo por inteiro, plenamente, quando ocorrer o estabelecimento pleno e visível do reino de Deus no mundo. Então, não tem como, e essa graça vai acontecer só no milênio, que nós também iremos estudar, e tudo isso faz parte da escatologia coletiva. Escatologia coletiva. Então, nós vemos aqui também algo aqui, os principais eventos escatológicos. E cita aqui o pastor Ciro Sanches Zibord, que ele coloca uma sequência aqui para que a gente venha estudar. E essa sequência, ela fala do arrebatamento da igreja, fala também do tribunal de Cristo. Então, o tribunal de Cristo é onde passaremos ali para receber o nosso galardão de todas as obras que nós fizemos. Tem a grande tribulação, que é um segundo período da tribulação. A tribulação são 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz. Nós vamos estudar esses detalhes também. E depois 3 anos e meio, aí vai ser terrível. O 4, as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é onde nós iremos estar com Cristo ali, um grande banquete servido pelo próprio Jesus. A vinda de Jesus à terra, fala assim da vinda de Jesus à terra, por quê? Porque no arrebatamento Jesus não virá até a terra.
não, ele estará nos ares, e os mortos subirão, e nós, os vivos, subiremos também. Quem estiver vivo vai subir também. Essa é a vinda de Jesus. Então, depois da vinda de Jesus à Terra, é quando ele volta para julgar as nações. O fim do império do anticristo, que é nesse momento também, o julgamento das nações, daí vem o milênio, esse momento que ele ficará por 1000 anos, o reino de Jesus Cristo. Depois do milênio ele é solto, o Satanás é solto. Depois vem a revolta do diabo e seu julgamento, que ele vai ser lançado no fogo no lago do fogo e enxofre. Também fala aqui do juízo final, né, onde encerra tudo. E aí, novos céus e nova terra. Nós entendemos como esses novos céus aqui também, que será como arrancado esse céu aqui, como se fosse um papel, assim, embrulhar, jogar fora e colocar um novo céu, uma nova terra. Então, são esses pontos principais dos eventos, os principais eventos escatológicos que vão acontecer. Claro que nós vemos várias versões, vários pensamentos, várias vertentes, mas é claro que nós vamos estar ensinando aquilo que nós entendemos. Por exemplo, 3 verdades essenciais aqui, verdade essencial sobre o fim dos tempos. Jesus voltará à Terra em forma física em algum momento no futuro. Jesus julgará toda a humanidade e Deus ressuscitará fisicamente toda a humanidade em algum momento no futuro. É interessante, nós vemos que alguém pergunta, mas quando que começou a acabar esse mundo? Que desde o nascimento de Jesus aí, nós podemos dizer que iniciou-se esse começo. Aí veio o ministério de Jesus aí, o reino de Jesus na terra. Então a gente pode dizer que desde esse tempo já começou um período em que a igreja, ou melhor, em que o mundo já está tendo o seu fim. O mundo já está tendo o seu fim. Tanto que a gente sabe que a natureza ela geme com gemidos inexprimíveis, esperando a volta de Jesus e para corrigir tudo isso que o mundo jaz no maligno. O que a Escritura diz sobre Jesus voltar? Jesus é o ponto principal aí, por quê? Ele é o principal porque ele vai reinar. Ele vai reinar, o reino dele é eterno, é uma descendência de Davi. Então é o ponto principal para nós. Jesus é a pessoa principal nesse momento aí. Por quê? Porque ele vai reinar, ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Então é o ponto principal. O Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, versículo 36 e 44. Tem muita gente que já falou tanto que ele estava vindo no ano 2000, que ele estava vindo, né? Tanta coisa que a gente já ouviu. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos 1 e 11. Então nós vemos que são os pontos principais. Mas vou resumir aqui. Sobre Jesus julgará toda a humanidade. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, segundo Coríntios 5 e 10. Podemos ver isso aqui, que os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, foram julgados cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 5, versículo 12, versículo 13. Então nós vemos essas verdades essenciais que precisam acontecer, ou melhor, precisam não, que vão acontecer. É isso que fala em escatologia. Nós vemos mais aqui, mais algo que a gente pode falar aqui, no tópico de número 4, a importância do estudo escatológico. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, diz assim, que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então nós vemos que a palavra de Deus, isso é a importância de você estudar um estudo escatológico. Esses são os princípios fundamentais, a lente pela qual devemos ler a Bíblia, pois na palavra de Deus não há nenhuma passagem que não tenha o objetivo de nos falar do seu amor, sua maravilha, nos corrigir, nos ensinar. Então, precisamos estudar a escatologia.
Quando estudamos a escatologia, o comentarista diz aqui, temos de manter os princípios mencionados nas Sagradas Escrituras. Então não tem que ter previsão e tal, mas tem que entender que nós servimos ao Senhor não com medo do inferno, mas porque nós adoramos ao Senhor e nós temos que também ter uma posição a esse respeito de buscar ao Senhor mesmo. Diz aqui, ó, não devemos focar somente nas previsões, ou seja, fome, guerras, perseguições, aberturas dos selos, dos cavalos, das trombetas. Assim correríamos o risco de esquecer que a profecia bíblica tem como objetivo nos alertar a respeito da ira vindoura e do livramento que Deus nos promete. Então, Deus nos promete nos livrar dessa ira vindoura. Como nós podemos nos livrar? Aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. É isso que nós precisamos fazer. Uma preciosa lição, fruto do estudo escatológico, é que ao passarem por dificuldades e perseguições, os salvos em Cristo terão a ajuda do Espírito Santo, quer os confortando, quer os consolando, dando-lhes sabedoria. E no tocante às lutas futuras ainda maiores dos tempos, no fim, os salvos em Cristo estarão livres do dia da ira do Senhor. Então aqueles que entregam a vida para Jesus estarão livres de passar. Então, não é como alguns dizem, nós já estamos na tribulação, ou os crentes vão passar por tudo isso. Não, nós seremos arrebatados e não passaremos por isso. É isso que tem que deixar bem claro. Algumas pessoas não entendem e acham que vão passar por isso. Não, nós não vamos passar, tá? Nós não vamos passar. Diz aqui também, sobretudo, é importante estarmos prontos para o arrebatamento da igreja, com o nosso coração ligado ao trono da graça de Deus, tendo uma vida digna, rejeitando as ofertas do mundo. Então, quem não rejeita as ofertas do mundo pode correr o risco no momento do arrebatamento ficar. Então, é por isso que temos que estar todos os dias preparados mesmo para quando chegar o momento nós sermos arrebatados, tá? Essa esperança que eu e você temos que realmente ter. Se agirmos assim, viveremos para a glória de Deus, nada temeremos, nem na presente vida, nem na vindoura, pois sabemos que a nossa salvação está garantida pelo sangue de Cristo derramado na cruz e que os piores dias não nos alcançarão, pois estaremos sob os cuidados do Salvador Jesus para sempre. Então é isso que nós observamos, é isso que nós entendemos aqui como a lição falou no início. Ela fala que entendemos aqui o significado da palavra escatologia, a importância que precisa ter e essa visão panorâmica, que são os acontecimentos. É claro que durante essas lições nós estaremos trabalhando em cada uma delas, os detalhes de cada uma delas. O que mais que diz aqui? Ao longo desta revista, quando estudaremos os principais tópicos da escatologia sobre o escrutínio da Bíblia Sagrada, não nos esquecemos do amor de Deus que, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, proveu salvação. Então, Ele preparou a salvação para nós. Ele morreu na cruz do Calvário por nós, preparando esse momento para que eu e você possamos ter a esperança de ressuscitar e com Ele morarmos eternamente. Aqueles que já estão vivos, como eu falei, quando o arrebatamento, subir aos céus, que a Bíblia Sagrada nos diz. A fé cristã diferencia de todos os outros credos, dentre outras coisas, pelo fato de proclamar uma mensagem muito importante: Cristo vem. Então, Jesus Cristo, Ele vem e Ele nos alcançará, e com certeza que você venha se preparar aí. Então essa é a lição, que o Senhor continue abençoando a tua vida cada vez mais. Eu agradeço a tua vida. Então hoje só passamos aí a lição número 1, por isso não vai ter slide, simplesmente para a gente entender que inicia-se mais um trimestre e
que você possa, se gostar, curtir, também compartilhar. Nós precisamos disso, nós queremos isso, para que o nome do Senhor venha a ser divulgado, venha a ser honrado e glorificado. Eu agradeço você em nome de Jesus. Mateus Felipe, obrigado por estar com sono, vai ter aula amanhã, 6 horas da manhã, está levantando. Mas agradeço ele aí por estar gravando para nós, meia-noite agora, meia-noite alguma coisa. Deus abençoe em nome de Jesus, a paz do Senhor e até semana que vem.